Hoje a minha conversa é com a Andréa Tanuri. E a conversa vai ser sobre sexo. Sexo ou sexualidade, Andréa? Sexualidade, porque a sexualidade é muito mais do que só o sexo, né? É como a gente se sente, como a gente se relaciona, por quem a gente se atrai, como a gente sente prazer. E a sexualidade, ela tá sendo influenciada sempre pelo nosso biológico, pelo nosso psicológico Tá. e por crenças socioculturais. Então, tudo isso é a nossa sexualidade, Muito além do sexo, muito em além do si, do sexo. físico. Sim. A Andréa é fisioterapeuta pélvica e ela estuda sexualidade. Me conta um pouco do seu trabalho. Então, a fisioterapia pélvica é uma especialidade da fisioterapia que vai prevenir e tratar as disfunções do assoalho pélvico. Então, o assoalho pélvico é um grupo de músculos que Tá. fecha a nossa pelve. Aqui que É fica tudo. embaixo aqui, Sei. fecha a nossa pelve e ele envolve a nossa uretra, que é Tá. por onde sai o xixi. Sei. A nossa, no caso da mulher, tá? A nossa vagina Sim. e o nosso ânus. Então também tem a ver com constipação intestinal. A gente trata todas essas disfunções urinárias, sexuais e Hum. anorretais. Nossa, é bastante coisa. Quais são as principais queixas? Por que que uma mulher vai no seu consultório? A principal queixa que eu recebo não é sexual, é urinária, que é o escape de urina. O que que acontece? É tabu ainda falar, mas é muito comum, Sei. principalmente nas mulheres, a gente ter esse escape de urina, porque tá com uma musculatura, incoordenada, fraca, Sei. teve muita gestação, parto vaginal. A gente também, a fisioterapia pélvica também eu atendo mulheres gestantes que querem se preparar para o parto Ah, vaginal, porque vai passar pela musculatura do assoalho pélvico. então tem uma preparação para ser um Tem. parto melhor, para ajudar Sim, nessa sim. hora tão difícil. Tão importante Importante e e mas é falta de informação. Acho que até entendi. na parte da sexualidade falta muita informação, por isso tem os mitos, os tabus para a gente falar de sexualidade. Mas eu estava lendo também que tem muita dor na relação sexual. Você É. tem esse tipo de queixa? Sim, a queixa sexual que eu mais recebo no meu consultório é de dor na relação sexual. Me conta, por que que tem dor? Existem vários motivos, Tá. né, que uma mulher pode ter dor na relação sexual. Pode ser por uma questão biológica, uma endometriose, por exemplo, e aí a musculatura vai estar tensa, Sim, então a fisioterapia ela vai trabalhar essa musculatura para diminuir essa tensão e tornar essa musculatura mais funcional. certo. Pode ser por um trauma, né, Hum. abuso sexual. E é que a mulher fica travada e daí quando ela vai transar dói, é isso? Isso, exatamente. E tem muitos casos disso? Tem. Meu Deus, é. Crenças socioculturais limitantes, por exemplo, algumas religiões só pode transar depois do casamento. Isso tem mesmo, né? Tem, existe. Tá. Eu recebo pacientes que até tenham medo, depois do casamento, não consegue relaxar, porque fica a vida inteira, não pode, não pode. Nossa, que loucura. E na hora que pode, ela nem se conhece, né, que é um dos motivos Nossa. também da gente não ter tanto prazer na relação sexual. Suas pacientes têm um padrão ou aparecem mulheres de jeitos diferentes, o atendimento tem que ser diferente, como é que é isso? Sim, o atendimento da fisioterapia é individualizado, Tá, porque a gente olha aquela mulher pelos aspectos biológicos, psicológicos e culturais, socioculturais, onde ela está inserida, como ela foi educada, se ela tá. teve alguma educação sexual, o que que ela sabe sobre o corpo dela. Porque ela pode ter medo, né, de fazer um exame, de fazer Sim, tem casos que a gente chama de transtorno de dor gênito-pélvica barra penetração, que é o antigo vaginismo, gente, que
tão contraída essa musculatura, é involuntária essa contração, tá? Tá. É tão contraída que não consegue nem fazer um exame de Papa Nicolau, um exame ginecológico, Que louco. porque é tão fechado que não consegue. E esses casos, a fisioterapia pélvica é muito indicada. Mas também tem que lembrar que um paciente com uma questão sexual, geralmente outros profissionais da saúde vão tratar essa paciente. Então, um psicólogo, um psiquiatra, às vezes, o ginecologista e o fisioterapeuta pélvico. É isso que você falou, a sexualidade, ela é uma coisa maior, ela é o todo, né? É. É como a gente se vê, se como a gente conhece o nosso corpo, como a gente se relaciona. Então é O muito mais do que Como você isso. se relaciona com a libido também. Por exemplo, uma mulher tem dor, como é que ela tem tesão, como é que ela tem libido? O Não qual tem. o que que é libido para você? Libido é aquela vontade de transar, Certo. ou também de se masturbar, Ah, tá. né. Claro, que é importante se É masturbar, né? importante isso. Libido também vai além do sexo, eu acho que é aquele desejo de viver. Então, por isso que Hum, as doenças mentais, né, da saúde mental, ansiedade, que é muito comum no dia de hoje, a gente ter uma ansiedade, claro, depressão, elas vão interferir na nossa sexualidade e na nossa libido. é tudo interligado, não dá para separar. Tudo, não dá. E acho que nos dias de hoje, com tantas vertentes de correntes de pensamentos que deixam a mulher num lugar, às vezes, do lar, ou Sim. isso deve interferir muito, não? A sexualidade feminina, o Hum, prazer feminino, ele sempre foi muito reprimido, né, sim, pela nossa sim, sociedade, sim. que tem o sistema do patriarcado. Então a Tá. gente é aquela coisa que fala: "Fecha a perna menina, não pega aí". Hum, Já o menino, né, primeiro que o menino já tem o órgão sexual exposto, então é sim, uma coisa fácil, ele sabe quando ele contrai o assoalho pélvico, porque mexe. Então tem uma conexão maior. Nós mulheres fomos reprimidas a se certo. tocar, se conhecer. Somos. Ainda somos. Então é muito importante, Bel, a gente vir, né, falar sobre sexualidade, porque a gente não tem essa informação nas escolas. Como a gente vai ser educado, a gente acaba sendo educado pelos filmes pornográficos, que é o que tem aí Então isso é disponível. complicado, né? Pornografia acaba educando as pessoas. Ah, a Ela educação sexual é feita pela pornografia? Hoje em dia sim, com acesso Nossa, das redes, né, da internet, tão facilmente todo mundo tem um celular, então um menino 13 anos, um adolescente, vai procurar com certeza na internet. E aí vai cair aonde? Nos filmes pornográficos, que aquilo ali é uma ilusão, é um teatro, não é real. Aí a pessoa vê aquilo tudo e na hora que vai para a realidade, ela fica frustrada, porque é tudo é tudo diferente, não é? tudo diferente. Não tem nada aquilo, aquela coisa do orgasmo junto e daquele até mesmo da estética da nossa vulva, o tempo de ereção, tudo Tudo isso isso entra na cabeça do é um filme adolescente. editado, né? Exatamente, tem Agora, edição. sabe que eu tenho visto muito tratamento, as mulheres querendo clarear, Tem, diminuir, cortar, sim, para entrar num padrão íntimo. O sim. que você acha disso? Nós mulheres sofrendo sempre por esse padrão estético que a sociedade Tá, coloca sobre os nossos corpos. certo. E agora tá também sobre a nossa vulva, né, que é o jeito certo de chamar, né, a parte Não externa. é vagina, é vulva que você tem que falar. É Tá bom. vulva, é a parte externa do sistema reprodutor feminino, do órgão sexual, né. Então a parte externa, ali tem, onde tem os pelos pubianos, tem os lábios externos e os lábios internos. Então tem muita gente que procura a cirurgia de redução dos lábios internos, Por quê? porque tem vários motivos, mas assim,
Pode ser porque ela não consegue relaxar na hora de receber, por exemplo, um sexo oral. Porque ela acha que o dela é feio? O dela tá muito pra fora, não é o que ela vê no vídeo, Ah, não é o que ela vê como o padrão que, né, que aparece por aí, de uma vulva perfeita. e a vulva perfeita não existe, né? Não, não É existe. um padrão que europeu, Geralmente os filmes é que aquela coisa coisa. rosa, e que não acontece no Brasil, né, a gente é mais morena, então é mais escura a nossa região íntima. E a E isso mulher já que tem uma vulva mais escura não aceita e vai lá e clareia. Que loucura, né? Até nisso. sim, infelizmente. Mas também tem Hum, que colocar na balança, porque é como se fosse uma cirurgia plástica também. Se aquilo sei, te incomoda a ponto de você não relaxar e isso interferir no seu prazer, aí eu entendi. acho que tem que ser, Pensar do caso a pensado caso, com o sei. médico, né, porque tem risco, como qualquer cirurgia tem risco. Tem risco e tem essa coisa de você se moldar para ser aceita pelo seu parceiro ou para arrumar um parceiro, para você, como as mulheres estão, assim, o rosto é um todo, né? É, isso a gente tem que falar sobre E isso isso, interfere no prazer, interfere, porque é a se a gente não se autoestima. aceita, É, como é que a gente vai exatamente. conseguir se dar prazer, que a gente já está se sentindo, meio feia, meio o Desconfortável. peito não está incrível, a barriga porque É, a gente. barriga mexe, A né. barriga mexe, aí tem gente que escolhe uma posição que não vai aparecer a barriga, mas não é a posição que favorece ela ter Você tá prazer. brincando, chega nisso. Chega. Até comigo, vou te falar. Se eu tô um pouco acima do meu peso, eu já fico encucada com a minha barriga, e aí eu não consigo relaxar, e aí eu prefiro uma posição que não vá ficar mostrando tanta barriga para eu conseguir relaxar, Que né. É mesmo loucura. para Antes não mim, era assim não, né? Eu acho que não. eu acho que a mulher, o corpo da mulher, a gente sempre teve essa coisa de ser objeto de desejo, né. Sei. Então, a gente quer ser desejada, a gente é objeto de desejo do outro, mas a gente pouco sabe desejar, porque Hum. a libido é isso, é desejar, é desejo E sexual, a a mulher gente não se conhece, a gente não fantasia, a gente não lê sobre não sexo, conversa, né? não conversa sobre sexo. E aí vem um monte de crença, um monte de mito que você vai levando, não tem com quem O conversar. tabu ganha da educação totalmente. Ganha. Mas Isso que a gente está fazendo aqui, que é conversar sobre isso, já é já uma é um esclarecimento, nós 2 tendo coragem de falar de uma coisa simples, porque sexo é saúde, não é normal? sim, a OMS, que é a Hã. Organização Mundial da Saúde, já coloca a saúde sexual como um dos pilares para a nossa saúde global. Então, não é só fazer sexo que você tá: "Ai, então minha saúde sexual tá boa". Fazer sexo bom, que você tenha prazer, que você se sinta satisfeito, que seja Entendi. satisfatório para você. E nem sempre é chegar no orgasmo, por exemplo. Ah, é? Nem sempre é chegar no orgasmo? Me explica isso. Não, porque tem muitas mulheres que têm dificuldade, né, aí a Aham. gente já vai falar de uma disfunção Sim, sexual, que é a anorgasmia, que é a dificuldade ou ausência de orgasmo. tá. E tem tratamento, é muito importante a gente falar que existe tratamento para anorgasmia, tá. Mas a mulher que nem sempre ela vai chegar no orgasmo, e aí fica aquilo: "Nossa, eu tenho que ter um orgasmo", e a gente finge o orgasmo. Quem nunca fingiu um Hum. orgasmo, né, para poder ser aceita ali, para poder deixar a parceria feliz, Ou para ou aprender numa relação, né, também, que coisa e para não ser julgada, "Ai, ela não teve o e orgasmo". tem relações que ou a mulher ou mesmo o homem não tem orgasmo e eles se divertiram, eles curtiram, eles estão Exatamente. felizes, Vai mas ao muito mesmo tempo a além mulher que nunca tem orgasmo também. também pode ser uma disfunção, Sim. certo? Se isso incomoda ela e traz sofrimento, é uma disfunção sexual. Então qual que é o segredo do orgasmo? Fala para quem está Para nos ouvindo. quem estiver nos vendo, a primeira coisa, eu acho que a mais importante, é o autoconhecimento. Então, é a gente pegar um espelhinho, no caso que eu estava falando antes,
que era a nossa genitália, a nossa vulva, ela tá escondidinha ali. E sempre foi proibido a gente mexer, olhar. Então, algumas pacientes minhas que chegam, elas não se olham, não têm esse costume de se olhar no espelho. Então, Acham feio, né? acham feio. Ah, eu não quero olhar. Ah, não, caiu, porque tem também o envelhecimento. Então, a mulher fica com aquele preconceito de se olhar. E não existe vulva bonita, não existe vulva feia, existe vulva funcional. É a vulva que te dá Tá, prazer. tá. Essa é a importância do autoconhecimento. Então, eu sempre dou uma dica para as mulheres Qual que é essa dica? Conta pra gente. pegar um espelhinho, ficar num ambiente seguro que não vai entrar ninguém, tranca a porta, pegar uma lanterna, porque lá é escuro também, e olhar sem ainda no sentido erótico, no sentido de se dar prazer. Você olha, vê: "Ah, olha o meu clitóris, olha aqui", e vai abrindo e vai olhando, coloca, sente a sua vagina, porque a vagina é o canal que liga a parte externa à parte interna, ao útero. Então, vê lá como que é essa mucosa e contrai também a musculatura do assoalho pélvico para você sentir o que é essa musculatura. Então, eu acho que vale a pena a Isso gente. aumenta muito a possibilidade do prazer? Com certeza. Eu começo sempre com essa psicoeducação, com essa Entendi. educação de anatomia mesmo, de Quanto fisiologia. mais informação, melhor, né? Sempre, Sempre. sempre. Então existe um segredo para o orgasmo? Ou alguns? Eu acredito que é esse autoconhecimento, você se masturbar, né, que também é tabu a gente falar de E é masturbação importante? Você feminina. considera a masturbação Muito importante? importante, porque é ali que você vai descobrir onde que te dá prazer. Qual Entendi. velocidade que aquele movimento vai te dar um prazer. E para você exercitar também uma coisa muito importante, principalmente nós mulheres, que é a fantasia, que Hum. é a gente tem que pensar, a gente para desejar fazer sexo, a gente tem que pensar em sexo. E a gente fica cheia de tabus, "Nossa, mas eu vou pensar naquele homem, vou estar traindo meu marido, eu vou usar um vibrador", por exemplo. A essa indústria que está indo atrás de nos dar prazer, de fazer, eh produtos que ajudem a gente a chegar lá, no orgasmo. Mas não tem homem que tem até preconceito de Tem, vibrador? tem sim. Tem mesmo? Tem, Eu sei que tem, por isso que eu tem. tô falando. Tem homens, maridos que não gostam que as mulheres tenham um vibrador, então, a indústria, né, até sabe disso, que faz esses produtos, faz uma coisa menos fálica, que não vá competir muito em tamanho, né, com o parceiro. Então, Nossa, então tem tem sempre tem um tabu. sempre. Então Falar de sexo é tabu. então talvez a chave do orgasmo é quebrar um pouco de tabu? Ou É, quebrar os é não tabus? levar essas crenças, esses tabus pra cama. Eu sei que Tá. não é fácil, então precisa de informação, precisa de se conhecer e, Naturalização, né. e relaxar. A gente só goza quando relaxa. Quando relaxa, E que hoje em dia relaxar é a coisa mais difícil. é muito difícil. Conta uma coisa, então, assim, quando a gente relaxa, quando a gente tem informação, a gente tem troca com a nossa parceria, qua Sim, quando a gente tem isso, no sexo pode tudo? sim. Como assim? Como assim, sim? É, eu costumo falar que não existe certo e errado na sexualidade, Certo, não só no sexo, na sexualidade tá. não existe. O que tem que ter é consentimento das partes, né, Perfeito consentimento. consentimento. Certo. Se tá ok para as 2 partes ou para as, né, pode ser mais pessoas, o sexo, tá tudo certo. Se São as pessoas. contratos, são acordos, são con e Sim, consentimento sempre. sempre. Agora não tem uma coisa que às vezes, eu acho que muitas mulheres não conseguem dizer não e isso vira um consentimento. Como é que é essa história para você? É. Eu tenho muito claro na minha cabeça, embora seja difícil de praticar isso pela vida fora. Eu acho que é um exercício diário ou a cada É. minuto na nossa vida, dizer não, dizer sim, nos direcionar. A gente tem muito medo de falar não, né, E desagradar, né? da rejeição. Tá. Isso também acontece no sexo.
E também tem as crenças, né, que mulher, casada tem que fazer sexo sempre, senão o marido vai procurar na rua, o que é uma mentira. E que a gente tem Por que 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 é uma mentira? porque isso é do caráter da pessoa, né, se Hum, ela vai trair ou não, não é a pessoa, a mulher transando, sei lá, 3 vezes na semana, porque também não existe um número certo de frequência, de quantas vezes na semana, não existe isso. Para cada casal, vai ser uma frequência que eles vão chegar num acordo claro. para ver: "Ah, eu para mim pode ser uma vez por mês". Não, mas para mim, eu quero 3 vezes na semana. Então o que que seria um consenso, uma vez na semana? Tá ok para você? Então ok. Então, muito além do sexo, o casal tem que ver se combina, não é isso? Tem. Porque tem casais que todo bonitinho, tem aquele casamento, mas um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra. Eu fico pensando É, se até a orientação sexual não interfere no prazer, porque eu acho que às vezes sim. a mulher ou o homem nascem, crescem de uma forma e de repente eles nem sabem que não gostam. Me explica um pouco o que que você vê isso de É, orientação sexual? que também tá dentro da sexualidade, que é o que a Hã, gente tá conversando, que claro. olha pra você ver o tanto que a gente já Não, que é falou uma de loucura esse assunto, sexualidade. graças a Deus a gente está falando sobre isso, porque Sim. a gente precisa falar. Agora diz uma coisa, é um Não, papo de mulher, tamanho é documento? não é documento, Tamanho não é documento. não é documento. Mas por Mas que que vamos todo mundo falar fica falando que tamanho é é, documento e os homens têm essa competição e as mulheres é também? verdade. Como é que a gente desmistifica isso? É um mito Tá. também que cai em cima dos homens, nesse caso, né, que tem É. que ter um pênis grande, mas na verdade o nosso canal vaginal, em média, tem 10 centímetros. Uhum. Tudo bem que na hora da excitação, que a gente tem a nossa resposta sexual, Sim. é quando o nosso corpo reage a um estímulo que te dá desejo, esse canal aumenta um pouco. Então, quando eu falo que é 10 centímetros, aí as mulheres me olham assim, tipo, já foi mais, já entrou mais do que isso. Então, realmente, na hora da excitação, que a gente chama, que é uma das fases da nossa resposta sexual, Tá. tem um aumento sim, mas é em média 10 centímetros. Então, não adianta ter um pênis de 20 centímetros, se não vai crescer ali, no máximo, vai caber uns 15 centímetros. Então isso também é um tabu. É um tabu e é um fetiche. Agora, assim, tem mulher que fala: "Eu gosto", então tudo bem. Mas tem jeito de ter prazer, em uma relação onde o pênis é menor do que o Com padrão? certeza, porque sexo não é só penetração, né, é muito importante a gente falar disso. O que que tem para as mulheres que estão aqui assistindo, quais são as possibilidades de você ter prazer no sexo? São muitas, não são? Então, a gente tem um corpo inteiro que pode te dar prazer, né, então a gente tem que explorar o nosso corpo. Uhum. Por isso, a masturbação, você ali sozinha, você vai se conhecendo, vai sentindo. Também pode ser durante o sexo, é bom a gente falar com o outro o que que a gente gosta, "Ai, tá bom aqui, continua". Isso tudo aproxima o Tem sexo casal. oral, tem mil O coisas, sexo os oral, brinquedos. isso, desgenitalizar um pouco também, não chegar Ah, já, que boa essa palavra. tirar um pouco das genitais, né. Sei. E levar o sexo para um outro, nível mesmo de sentir, de estar presente, de uma troca de conexão. Acho muito Que importante. pode te fazer ter um prazer muito mais quase, sei, transcender mesmo, né. Sim, Não ficar aí nessa coisa de, sabe, muito pequeno, né, que é é isso. genitalização, né. Eu acho, Que eu acho porque que a sexualidade, ela nasce com a gente, então ela vai se construindo e vai mudando dependendo da fase da vida que a gente tá, para os principalmente homens também, né. para os homens também. Então eles vão envelhecendo também, essa resposta sexual que seria, no caso, mais visível, no homem, a ereção, vai diminuindo, então tem muito tratamento para isso, né. Sim, É então dá muito uma falado sobre a disfunção erétil, então tem os medicamentos. Agora quando fala de prazer feminino, já é mais tabu ainda, né, sei. falar de
por exemplo, o ressecamento vaginal, que a mulher que está na menopausa ou está próxima, na perimenopausa, já sente esse sintoma Que muda. de que muda, porque o sexo precisa de lubrificação. Então, tem tabu até de usar o lubrificante. Ah, com certeza. Existe esse tabu. "Ai, eu não vou usar". A Gina, que é a minha personagem, ela fala sobre isso, ela fala sobre usar o lubrificante para ter Mas uma prazer, penetração, sem um dor, né. sexo melhor, precisa de estar Então, molhado. gente, Gina é a personagem que a Andrea tem na internet e ela faz Isso, encontros com mulheres, aonde o sexo é falado, é abordado de forma leve, sim. meio quase lúdica. Ela também tem coisas para ilustrar e brinquedos e tudo. A Gina, para que ela veio na sua vida? Qual é o sentido de A você ter Gina veio de uma necessidade de levar as informações que eu dou no consultório com a minha paciente tá, para mais pessoas, para mais mulheres. O nome dela é Diva Gina. Então quem sim. quiser me seguir é @divagina. É, vai estar aqui na legenda também, todo mundo vendo de vagina, porque é E super interessante, que é um jeito que a Andrea, não como fisioterapeuta, mas como uma mulher, uma fala livremente sobre assuntos tabus, de forma divertida, porque o sexo tem que ser leve, tem que ser prazeroso. não é? É, E agora eu queria saber, eu acho que a gente não pode escapar de tudo que a gente falou, e tem, desses casos, dessas questões de abuso, de feminicídio, não tem como a gente descolar não, esse assunto da realidade hoje. não tem, porque a sexualidade, a Gina vem até pra gente falar da sexualidade de uma maneira mais Sim, leve, com humor, claro, mas a realidade não é essa. a Infelizmente, a realidade se gente impõe. tem a parte do abuso, de estupro. Então, nós mulheres, a gente tem essa violência, O né, medo de ser morta. constante. Eu vejo pessoas que antes entravam em aplicativo, eu nunca entrei porque eu sempre tive medo mesmo. E Mas eu tenho amigas que não tinham medo, que hoje em dia imaginam: "Nossa, mas eu vou combinar de encontrar um homem que eu não conheço, e se ele fizer", e aí, como saber disso? As pessoas têm mais medo, e eu acho que a sexualidade está muito atrapalhada por conta disso também. o nosso prazer tem muito a ver com estar se sentir segura naquele ambiente, Segurança, né. para poder desencadear toda a sua resposta sexual e você sentir prazer na relação. Se você tá com medo, Impossível. agora eu vou levar esse medo, por exemplo, para os adolescentes que não têm educação sexual boa nas escolas, eles têm muito medo, porque o que fala na escola é mais de prevenir ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, Sim, que é importante, claro, óbvio. e prevenir a gravidez. E aí eles vão para a primeira relação com muito medo, principalmente as meninas, com muito medo do que vai acontecer, se vai doer, se não vai, se vai pegar uma doença. O desfecho é muito negativo do sexo que eles passam, né, hoje em dia. Não só nas escolas, também com a internet e com essa violência que tem crescido até em perfis, o que acontece é que eu acho que as pessoas estão até transando menos. É, a geração mais nova, dos 20 anos, Uhum. elas estão transando menos por conta desse medo todo, porque a gente não tinha internet, né, então a gente não sabia de tantos casos, era mais um caso que você escutava ou nem ficava sabendo. Hoje em dia é mais falado, né, a gente vê o tanto de caso que tem de violência contra a mulher, então gera o medo sim. Então o que que a É, gente precisa, na sua ideia, o que que você acha que a gente como sociedade precisa fazer? O que que é a gente básico? precisa de proteger as nossas crianças, as nossas, né, adolescentes e nós mulheres. Então, eu acredito que vem da educação sexual. Eu acho importante ser falado nas escolas sobre os tipos de violência que a gente sofre, sobre respeito, consentimento. Olha, isso mesmo.
E sobre a nossa anatomia mesmo, como que funciona, como que, pode dar prazer, porque o sexo fica com aquele desfecho muito negativo e que todo mundo fica com pânico de fazer sexo, que vai Que engravidar, loucura, que né. é, Quer dizer, é só coisa ruim, ruim. É, só ruim. é, Quando bom, quando tem consentimento. é, sempre. Então a gente precisa e os homens também têm um papel agora, já que quem Sim, está passando por isso são as mulheres, em é, sua maioria, e sim, embora existam muitos abusos de meninos também, crianças também. pequenas, a Sim, gente tem visto tanta coisa, mas os homens têm obrigação, eu acho, como sociedade, de sim. conversar com seus filhos, com as suas filhas. Todo Não mundo é não é só a tem responsabilidade irmã, da tem mãe, mãe, quer dizer, né, como é de que você vai falar. dizer que você pode tratar uma mulher assim se você tem uma mãe e uma irmã, né? É, Como é que faz? por isso que eu acho que, de novo, tem que é um papel da escola, porque em casa, tudo bem, você pode conversar, mas muita gente não sabe falar de sexo, não sabe falar da sua própria sexualidade. Então como que vai passar isso para o filho? Então tem que ter educação sexual da escola bem feita, Isso, tem que ter uma formação, isso. talvez uma psicóloga, É, tem que, tem que ser sério, um assunto é, tão sério quanto matemática, gente. A gente não pode mais exatamente. tratar como uma brincadeira, é muito sério. Tem muita gente que tem receio, né, que tem medo de quando a gente fala de educação sexual nas escolas, vai falar de como transar, que isso vai fazer com que as pessoas, os adolescentes, né, comecem mais cedo a fazer sexo, e não tem nada disso. Se Para cada idade você tem como falar sobre sexualidade. Primeiro, quando for menorzinho, falar das partes íntimas, como é chamada, que o certo é vulva, pênis, e que ninguém pode tocar. Isso tudo faz parte da educação sexual. Então, ao invés de estimular, vai te proteger, vai proteger a Sim, criança. pode, exatamente. As Mas essa crianças proteção tem que vir também de políticas públicas, sim, com certeza. porque não dá para a gente responsabilizar a vítima, né. Gente, isso é o que mais acontece. É, não Até dá. nesses casos da televisão que tem Uhum. aparecido, aparece o nome da mulher, a mulher foi E assassinada. do Não homem fala assim: "O homem fez", o é, homem então a mulher ainda parece toda bonita e tem gente falando: "Olha lá, maquiada, olha lá a roupa que ela usou". Quer dizer, chega, absurdo. né, Chega, chega, chega de violência, chega, chega chega de matar, de nos matar. de nos matar. Porque eu vejo muitas mulheres que não estão em relacionamento por medo. Medo. Quando o sexo pode ser uma coisa divina, pode ser uma coisa gostosa. Eu acho que, Sim. ah, a minha geração experimentou isso. Aham. Eu acho Teve que liberdade, liberdade né. de curtir, de conversar, de trocar, e de repente a gente tem que recuperar não, a proteção É. e o respeito para poder viver, para poder ter essa vontade de viver esse lado da vida, E ter que está segurança de escondido. falar: "Não, agora eu queria 1 minuto Ah, atrás", ou eu queria no meio do sexo, você pode falar não, a hora que você tiver você acha vontade. que o não tem que ser validado? Sim, desde criança. Eu Como falo, assim? Explica isso. por exemplo, tá lá o filho, a gente não valida, né, a gente não valida o não dos nossos filhos. Geralmente, vou dar um exemplo, tá, pra Tá. ficar mais fácil de entender. O filho quer brincar com o amiguinho, o vizinho. Uhum. "Ai, mas e o vizinho: "Vamos, eu tô te esperando, tô aqui embaixo, tô aqui embaixo". Aí o filho fala: "Ai, mãe, não quero ir agora". Eu já fiz isso, tá. Não, você vai sim que você combinou com ele. Você não Hum. vai e isso vai acontecendo durante o dia, né, durante a vida daquela criança, e a gente vai invalidando o não daquela criança. E quando chega a fase adulta, fase da primeira relação, você às vezes não quer, mas por insistência ali e nunca foi validado o seu não, você não fala. Você fala: "Ah, meu não nunca Tá. foi escutado, nunca Hum. se eu falar não aqui não vai acontecer O não nada". vira sim, É, isso é um perigo. perigo. A gente tem que exercer esse não, é quase um mantra. É, eu Não fazer o que não quer, nada.
não é Nada. isso? É, nada. E também a gente tem que pensar que se o filho não quer brincar com aquele amigo, pode ter acontecido alguma coisa que ele nem saiba te Tem. contar. Na casa, porque a maioria dos abusos é por pessoas conhecidas, né, Sim, que frequenta a sua pai de casa. amiguinho, Também, pai, tio, tio. qualquer É, proximidade, né. isso. Então, olha, Andréia, eu fico até arrepiada, porque esse é uma conversa que eu queria ter muito, e de uma forma científica, de uma forma humana, de uma forma, sabe, para as pessoas entenderem mais e buscarem mais informação, lerem a respeito, conversarem com as suas amigas, com seus amigos, com os seus parceiros e também entender, gente, o parceiro não quer conversar, não quer aceitar o seu não. Você tem que pensar um pouco a respeito disso. É ou não é? Sim, É sim. muito sério. A gente não é obrigada a nada, né. Quando vem com essa pressão que a gente tem que transar porque, né, essa Porque questão qualquer mesmo coisa. é, porque ele quer, porque o cara quer, senão ele vai te largar. Não, a gente tem que estar, se sentir confiante, segura, para poder relaxar e ser prazeroso. O sexo tem que ser prazeroso para nós mulheres. A gente faz muito sexo por fazer, porque é por insistência do outro, mas pouco a gente procura o sexo. Porque às vezes a gente nem sabe que é um abuso. Não sabe? Exatamente. Você tocou num ponto muito importante. E a maioria das mulheres não sabem que estão sendo abusadas, Meu violentadas Deus. dentro de um relacionamento. Elas não sabem que aquilo ali que ele tá fazendo porque tem muito na Ai, nossa cabeça, o estupro, você falou: "Não, um monte de gente amarrou", vem essa ideia. Mas pode acontecer pequenas violências ali no relacionamento, no dia a dia, que são violências. e fora de relacionamento, no encontro casual, se a mulher bebe Também. demais Também é um e o estupro cara tem de essa consciência, vulnerável. é um estupro de vulnerável. É, E isso tem que ser falado cada tem. vez mais. E tem que ser denunciado. Denunciado, falado, hoje em dia tem novas leis, tem mais Sim. proteção, tem tornozeleira, mas eu acho que assim, eu falar para as minhas amigas, Isso. eu me preocupo às vezes quando eu vejo que uma amiga minha tá se passando num bar e um cara tá querendo levar ela embora, Ai, e se eu me tiver intrometo, bebido, eu não acho legal. eu E também acho eu que acho que o bar, e esse medo do bar, de beber demais perto de um cara, é um medo legítimo que a gente não tem que perder não, não, a gente tem que estar tem que consciente. estar consciente, senão, não é consentimento, certo? Não é. Então, sexo é muito importante. E vamos falar sempre sobre isso. Eu queria te agradecer muito, Andréa. Eu E que eu te queria que vocês agradeço, viu. conhecessem o trabalho dela como fisioterapeuta de vagina, essa mulher maravilhosa que só me inspira. Obrigada. Obrigada eu.